Eu começo por cumprimentar os dirigentes distritais do PSD que hoje tomaram posse, Presidente da Mesa, Presidente da Jurisdição, membros da Comissão Política. Cumprimentar os dirigentes da JSD que hoje também aqui tomaram posse e cumprimentar também todos os presentes, dirigentes nacionais, Secretário-Geral, Vice-Presidente, Vogal, Secretários-Gerais adjuntos, senhoras deputadas, senhores deputados. Uma primeira palavra para a JSD. No domingo estive no Congresso e hoje tenho a felicidade de estar aqui na tomada de posse do PSD de Setúbal e, ao mesmo tempo, com muito gosto, da JSD de Setúbal. E voltar a repetir aqui aquilo que eu disse no Congresso, mas que tenho dito muitas vezes, porque é de forma sentida e de forma racional. É um misto de emotividade com racionalidade. Nós sabemos que lá fora muita gente acha que pertencer a uma juventude partidária mais do que currículo é cadastro, porque efetivamente as juventudes partidárias não têm a melhor das famas na sociedade portuguesa. Mas nós temos de combater isso porque as juventudes partidárias são absolutamente essenciais à política. Se não houvesse JSD, o PSD hoje não tinha muitos dos quadros bons que tem, que se formaram na JSD e que entraram para a política justamente através da Juventude Social-Democrata. E, portanto, se pelo caminho há erros de percurso, não há nenhuma organização que não tenha erros de percurso pelo caminho. Mas uma coisa é ter erros de percurso, outra coisa é não reconhecer a extrema importância que uma organização política de juventude tem num regime democrático. Mal vamos nós se a juventude não entra para a política, se a juventude não milita nas juventudes partidárias, não discute os problemas de juventude e não debate juntamente connosco os problemas que, não sendo de juventude, também nos vão afetar a eles no futuro. Portanto, eu não concebo o PSD sem JSD, da qual tenho a honra de ser militante honorário desde os anos 80. E o que é válido para a Juventude Social-Democrata, numa escala diferente, é válido para o PSD também. Ou seja, os partidos também, eles próprios, têm naturalmente uma crise de confiança e de credibilidade, todos eles, junto da sociedade portuguesa. Agora, uma coisa é verdade. Eu não consigo, e penso que ninguém consegue conceber, o sistema que nós temos, o sistema político que nós temos, sem partidos. Portanto, a solução não é dizer mal dos partidos. A solução é pegar nos partidos e procurar pôr os partidos cada vez melhores. Esta é que é a solução. E por isso eu tenho sempre um grande carinho e um grande apreço por todas aquelas pessoas que militam nos partidos políticos e que procuram credibilizar os partidos políticos e mostrar à sociedade a importância que os partidos políticos têm na construção da democracia. Por isso, quando chego aqui e num distrito como Setúbal, num concelho como o Barreiro, chego a uma sala e vejo aqui tanta gente, naturalmente que isto é um bálsamo que nós recebemos quando estamos na política, de força e de vontade que vocês todos dão ao estarem aqui presentes e mostrarem que têm vontade de fazer pelo PSD e de fazer pela democracia aquilo que todos nós precisamos que seja feito. Não há, como eu disse, democracia sem partidos. Temos de melhorar a forma dos partidos funcionarem e o Conselho Estratégico Nacional é justamente uma tentativa, que eu espero com sucesso, de procurar que os partidos criem um novo espaço de militância. E por isso eu dou, sinceramente, os meus parabéns à Distrital de Setúbal, por aqui ter visto a secção de saúde de Setúbal a tomar posse. É a primeira do país todo e aquilo que se pretende é que isto seja transversal pelos distritos todos. Aquilo que nós fizemos ao nível da cúpula do Conselho Estratégico Nacional foi também tentar conciliar algo que eu acho que é absolutamente fundamental conciliar numa sociedade desenvolvida, que é conciliar aquilo que é a experiência, a sabedoria
e em parte a idade, com aquilo que é a ambição, a força e a juventude. E por isso, às vezes abro jornais e vejo críticas a dizer que o Conselho Estratégico Nacional tem pessoas com demasiada idade, já têm 60 e tal anos ou já têm 70 e tal anos. Tem essas pessoas. Mas também têm pessoas com 30 e muitos, 40, 40 e tal, 50 anos. Porque o desenvolvimento de uma sociedade faz-se justamente disto. Faz-se justamente com todos aqueles que pertencem a essa mesma sociedade. Com aqueles que têm a experiência, que têm o saber, que têm a ponderação, conjugado com aqueles que tenham uma ambição maior, como é evidente, que têm a vida à sua frente e que tenham uma capacidade de trabalho maior e que tenham uma vontade maior. Assim é como a sociedade evolui. Fazer discriminações do ponto de vista geracional não faz sentido. Aliás, eu por acaso acho uma certa piada quando vejo alguma comunicação social criticar determinada pessoa que está no Conselho Estratégico Nacional porque já tem uma certa idade, mas eu tenho pessoas no Conselho Estratégico Nacional que esses mesmos órgãos de comunicação convidam para ir comentar isto e aquilo. Então, se convidam para ir comentar isto e aquilo é porque eles acham que eles percebem alguma coisa da matéria que vão comentar. Então, em que é que ficamos? Eles sabem ou não sabem? Servem ou não servem? Bom, tudo servirá para criticar quando as pessoas pretendem criticar. E, portanto, aquilo que nós pretendemos é justamente que o Conselho Estratégico Nacional, depois, à escala distrital, crie um novo espaço de militância. O que é o novo espaço de militância? É isto que nós vimos aqui. Ou seja, as pessoas que aqui em Setúbal militam no PSD, ou que sejam independentes também temos cá espaço no Conselho Estratégico Nacional para quem é independente, as pessoas que militam aqui em Setúbal e tenham um particular interesse pelo setor da saúde, pois o que nós queremos é que se crie, tal como se criou o setor da saúde, que disse o nosso Presidente da Distrital que não está fechado, nunca estará fechado, um dia tem 20, depois há de ter 25, há de ter 30, 35, o que nós queremos é que todas as pessoas que queiram militar num partido político, neste caso no PSD, e a sua principal atração, o seu principal cuidado, aquilo que mais gostam, seja a saúde, militam justamente numa secção que debate a saúde. Mas se for a educação, numa secção que debate a educação, se for a economia, que debate a economia, se for a agricultura, que debate a agricultura. Aquilo que nós pretendemos, e tantas vezes, eu conto isto muitas vezes, me diziam, bom, se um dia for líder de partido, eu inscrevo-me no partido. Eu via isto muitas vezes. E eu olhava para a pessoa e pensava cá para mim, ó diabo, ele entra para o partido e depois o que é que ele faz? Recebe um cartão e eu ainda vou ficar mal. Não, aquilo que nós queremos é justamente criar espaços de militância para que as pessoas se sintam bem e se sintam a trocar ideias e a trocar informações no quadro das temáticas que mais gostam, no quadro das temáticas que mais lhes interessam. Um outro aspecto, e dentro em breve a Comissão Política Nacional vai tomar uma decisão sobre isto e tem a ver com aquilo que eu também fui dizendo na campanha interna, tem a ver com as autárquicas, as próximas autárquicas de 2021. E estou a dizer isto de forma absolutamente genuína, porque depois há logo aqueles truques, aquelas pessoas, enfim, que têm uma imaginação muito fértil, mais fértil que a minha, que não é assim tão fértil como isso, assim, ele está a falar nas autárquicas, que é para desvalorizar 2019, dá um salto por cima, eu realmente cheguei a praticar salto em comprimento quando era miúdo, agora já não, ele dá um salto por cima, passa por cima de 2019, já está a preparar 2021, que é para desvalorizar 2019. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Estou a dizer isto de forma genuína. 2021 tem de começar a ser preparado já. As eleições autárquicas não se ganham a 6 meses das eleições, nem tampouco a 1 ano das eleições. Ganham-se com a devida antecedência. E por isso, quem está agora no partido, independentemente de estar ou não daqui por 4 anos, tem a obrigação de ajudar a preparar o partido para as eleições de 2021. Porque as eleições autárquicas são umas eleições extremamente importantes. São aquelas que nos dão a base de sustentação de um partido. Um partido pode ter 100 deputados e de uma eleição para a outra pode perder 20 ou 30 deputados ou ganhar 20 ou 30 deputados. Mas quando tem uma implantação autárquica, nas juntas de freguesia, nas câmaras municipais, forte,
pode subir um bocado ou descer um bocado, nunca cai, nunca desaparece em definitivo. Para desaparecer em definitivo demora muitos anos. Nós vimos a cair em termos de resultados autárquicos desde 2005 e ainda assim temos muitas câmaras municipais e temos vindo a cair desde 2005. Portanto, é a sustentabilidade do partido, enquanto grande partido nacional que está em causa, nos resultados das eleições autárquicas. E por isso nós vamos criar uma pequena equipa que, juntamente com as comissões políticas distritais, se vai articular, conselhia a conselhia, secção a secção, de modo a que se acompanhe no terreno, desde já, aquilo que as câmaras municipais estão a fazer, particularmente as câmaras municipais, naturalmente, onde nós somos oposição, ou aquelas câmaras municipais onde o nosso candidato não se pode recandidatar. Nestas temos de ter um particular cuidado. E se queremos ganhar, nós temos de perceber onde estão as fragilidades da gestão municipal. O que é que os nossos vereadores estão a fazer? O que é que os membros da Assembleia Municipal estão a fazer? Quais são os pontos fracos que nós podemos explorar? Quem são as pessoas que estão interessadas na política autárquica que temos de chamar para o partido para amanhã poderem ser potenciais candidatos? Nós temos de trabalhar no sentido de reforçar outra vez, de voltar a começar a crescer com a nossa implantação autárquica. E é esse o desafio. Por um lado, o Conselho Estratégico Nacional, criando secções temáticas para que as pessoas tenham outros espaços para poder militar. E, ao mesmo tempo, naquilo que é a política autárquica, ter também militância adequada, com vontade de lutar por melhores resultados. Eu aqui em Setúbal, enfim, por mais ambição que se tenha, vamos ser moderados por ter cada vez melhores resultados em Setúbal, até termos a primeira Câmara Municipal pós-25 de Abril, em Setúbal, é o único distrito onde nunca tivemos a presidência de uma Câmara Municipal, mas isto não pode ficar assim, tem de mudar e é isso justamente que nós temos de começar a preparar desde já também aqui em Setúbal. Queria-vos deixar aqui também duas palavras, uma para vos procurar explicar, digamos assim, aquilo que tem sido este primeiro tempo desde que eu tomei posse como líder do PSD, que faz rigorosamente 2 meses amanhã. E aquilo que, quer na campanha interna, quer ao longo do tempo, muito antes da campanha interna, eu sempre fui dizendo, e as ideias que eu sempre fui defendendo, é que todos nós que estamos na política, em particular os próprios partidos políticos, têm de ter sempre no horizonte que aquilo que nós estamos aqui a fazer é servir Portugal. E por isso todos nós temos a obrigação, e eu sinto essa obrigação também, de colocar sempre Portugal em primeiro e colocar o interesse partidário a seguir e não ao contrário. Isto em teoria é fácil, na prática não é assim tão difícil, não é assim tão fácil. Aliás, na prática, a frase de Sá Carneiro era primeiro Portugal, depois o partido e depois nós próprios, e nós sabemos que na política muitas vezes há quem faça exatamente o contrário. Primeiro eu próprio, depois o partido, eventualmente depois qualquer coisa para o país. Pois bem, nós temos efetivamente, na prática, ser um partido que os portugueses olhem e digam o PSD efetivamente cumpre isto. Põe em primeiro Portugal, depois põe-se a si próprio e só depois o interesse dos seus militantes. E é por isso que eu não me tenho cansado de dizer, e quero com isto também sensibilizar todos os militantes do PSD. Ao longo dos anos, Portugal foi acumulando um conjunto de ineficiências, de ajustamentos que deveriam ter sido feitos em determinados setores e que não foram feitos durante anos e anos e anos, que são hoje estrangulamentos ao desenvolvimento do país. O melhor exemplo que se pode dar nesta matéria é o setor da justiça. Talvez o maior estrangulamento que nós temos ao desenvolvimento de Portugal. E quando nós temos um estrangulamento dessa ordem, que carece de uma reforma estrutural profunda, nós temos consciência que nenhum partido sozinho está capaz de conseguir fazer uma reforma, neste caso que eu falei, da justiça, não há só a justiça, mas uma reforma da justiça, nenhum partido está capaz de o fazer sozinho. Nem que tivesse uma maioria absoluta confortável. É uma reforma de tal ordem difícil,
de tal ordem complexa que ou estão todos disponíveis para debater e para procurar fazer, ou então Portugal terá sempre pequenos acertos, mas nunca terá uma reforma a sério na Justiça. E se Portugal não tiver uma reforma a sério na Justiça, à velocidade a que hoje a sociedade muda, quando comparada com a lenta velocidade a que anda a Justiça, a distância entre aquilo que é a sociedade e aquilo que é a Justiça vai ser cada vez maior, até que o próprio Estado de Direito esteja em causa. E está em causa não porque não haja leis, não porque não haja instituições, porque para termos um Estado de Direito, e particularmente um Estado de Direito democrático, não basta termos as leis e as instituições. É preciso que essa lei seja aplicável, e seja aplicável em tempo, porque quando cresce a impunidade, o que está em causa é justamente se vivemos ou não num Estado de Direito. A lei tem de ser aplicada e quem não a cumpre tem de ser punido ou obrigado a cumprir essa lei. E por isso é absolutamente vital que Portugal o faça. E, portanto, não é importante se nós estamos no poder ou se nós estamos na oposição para este efeito, quando nós temos a certeza que só todos em conjunto, e mesmo assim é difícil, Portugal pode aspirar a fazer aquilo que necessita. É isso que eu digo quando pomos Portugal em primeiro, o que eu digo é exatamente isto. Temos a obrigação, independentemente de estarmos no governo ou na oposição, de procurar, juntamente com os outros, fazer aquilo que só com os outros é possível fazer. Isto é colocar Portugal em primeiro lugar. Isto é válido para a Justiça, isto é válido, por exemplo, para a reforma do Estado, isto é em grande medida válido para a reforma da Segurança Social, isto é válido, por exemplo, para o sistema político. Todas estas reformas, ou os partidos e a própria sociedade conversam, dialogam de espírito aberto, e Portugal pode ter a esperança de as fazer, ou então não o fazem e Portugal jamais fará essas reformas. É por isso que amanhã, como todos já sabem, serão assinados 2 acordos com o Governo que têm a ver com 2 áreas importantes. Uma área não é propriamente uma reforma estrutural, mas é uma matéria que é transversal às legislaturas. Não é só para uma legislatura, é para mais do que uma legislatura. E tem a ver com aquilo que são os montantes dos fundos comunitários que a Europa disponibilizará aos Estados-membros, neste caso a Portugal, no próximo ciclo de fundos comunitários, apelidado 2030, que vai de 2021 a 2027. Ora bom, é importante que Portugal chegue a Bruxelas com uma posição forte. Quanto mais forte for a posição em Bruxelas, maior é a probabilidade de nós recebermos mais verbas, de recebermos mais dinheiro. Portanto, pôr Portugal à frente é procurar um entendimento com o Governo que em cada momento estiver, no poder em Portugal, para que esse Governo chegue a Bruxelas não com a sua posição, mas com uma posição alargada, com uma posição negocial mais forte, para que Portugal assim consiga ter hipóteses de receber mais dinheiro, mais fundos estruturais que melhor potenciem o seu desenvolvimento. Portanto, o primeiro acordo que amanhã faremos não é um acordo de ordem estrutural, mas é um acordo que tem a ver com algo que vai passar deste Governo para os próximos governos e, portanto, é também importante que aí haja esse acordo. O outro já é mais estrutural. Tem a ver com uma parte da reforma do Estado. Nós falamos muito em descentralização e desconcentração, dizemos que tudo está concentrado no litoral e particularmente nas áreas metropolitanas do Porto e Lisboa e particularmente na área metropolitana de Lisboa. Esta conversa nós vamos ouvindo ao longo dos anos, mas a partir da manhã, se aquilo que for comprometido, se aquilo que está comprometido for feito, Portugal passa a ter, a partir da manhã, uma real estratégia para a descentralização. Num primeiro momento, e com as leis a serem aprovadas até ao próximo mês de julho, com a passagem de competências para os municípios e a passagem dos respectivos meios financeiros para esses mesmos municípios, e a seguir, através
de estudos que têm de estar prontos até julho do ano seguinte, até antes de terminar a próxima legislatura, que estudem as situações de outros países em matéria de descentralização, que estudem outros modelos, e haverá uma comissão técnica nomeada pela Assembleia da República que irá preparar um anteprojeto que depois será entregue aos partidos. E os partidos adotam o anteprojeto como seu ou introduzem no anteprojeto as alterações que muito bem entenderem e apresentam o seu próprio projeto de lei. Mas aí estará plasmada, finalmente, em Portugal, uma estratégia de descentralização total para que o país possa aferir se é melhor ou pior continuar como está ou fazer efetivamente uma descentralização devidamente pensada, devidamente programada e devidamente estudada por técnicos capazes que estudam estas matérias, que vão ver como é feito lá fora. Eu estou convencido, aliás, a prática assim me ensina, que quanto mais próximo nós estamos do problema, mais competentes nós somos para resolver o problema. Quanto mais distantes nós estamos do problema, mais incompetentes nós somos para entender o problema e para conseguir resolver esse problema. Quanto mais próximos estamos do problema, melhor hipótese nós temos de o resolver de forma mais barata. Quanto mais longe nós estamos do problema, mais difícil é nós tomarmos a decisão mais certa e mais barata para a gestão. E, portanto, ao abrigo deste princípio, que não é um princípio sagrado, mas é uma realidade com que nós muitas vezes nos confrontamos, é que vamos procurar que Portugal, daqui por uns anos, a médio prazo, não é a longo prazo, a médio prazo, possa ter um Estado governado de uma forma diferente. Isto é apenas uma parte da reforma do Estado. A outra parte da reforma do Estado, que é até mais complexa, tem a ver justamente com a disciplina da despesa pública, a otimização da despesa pública e a racionalização dos meios que o Estado tem à sua disposição. E se relativamente às matérias que disse, elas passam por um acordo com o Governo, relativamente a isto que eu estou a dizer, isto passa por um desacordo com o Governo, porque isso é justamente aquilo que o Governo não está a fazer. O Governo apresentou, há 4 ou 5 dias, um programa de estabilidade, assim denominado, e que tem a ver com as projeções dos principais indicadores que o Governo quer atingir nos próximos 5 anos. E há uma coisa fantástica. Nós, se olharmos para esses indicadores e se virmos a projeção de crescimento económico que lá está consagrada, podemos ter uma certeza absoluta se aquilo lhes correr bem. Se aquilo lhes correr bem, se cumprirem aquelas taxas de crescimento, podemos ter a certeza que daqui por 5 anos estamos mais atrasados relativamente à média da Europa do que aquilo que estamos hoje. Ou seja, um governo que cria projeções de crescimento económico que pretende seguir, que já de si estão abaixo daquilo que é o que se espera da média europeia, é um governo que não vou dizer que tem fraca ambição, direi que é um governo que não tem praticamente ambição rigorosamente nenhuma. E se nós sabemos que a nossa economia tem de crescer e tem de crescer acima de tudo pelas exportações e pelo investimento, o que é que mandaria o bom senso da governação? Promover políticas públicas que puxem pelas exportações e que puxem pelo investimento. O Governo não faz isso e ainda faz o contrário. Em matéria, por exemplo, de IRC, onde havia, aliás, um acordo entre o PSD e o PS para baixar o IRC, este Governo não só não cumpriu esse acordo de baixa do IRC, como ainda faz coisa pior, no orçamento do corrente ano 2018, aumentou o IRC. E aumentou o IRC duplamente. Aumentou 2% para todas as empresas e aumentou o IRC para os lucros acima de 35 milhões de euros. Eu admito que algumas pessoas, quando se diz assim, bom, lucros acima de 35 milhões de euros, também é muito dinheiro, 35 milhões de euros é muito dinheiro, também a coisa não é assim tão exagerada quanto isso. Visto desta maneira, pode parecer assim, mas as coisas não são assim. Aquilo que Portugal precisa
obviamente, é das pequenas e médias empresas, mas nós precisamos que as pequenas se tornem médias e que as médias se tornem grandes. Aquilo que arrasta a nossa economia é quanto maior a empresa, mais arrasta. Portanto, nós não podemos ter nada contra as empresas que possam faturar 500 milhões de euros, 700 milhões de euros ou 900 milhões de euros. Bem pelo contrário, nós temos tudo a favor dessas empresas. E não podemos ter nada contra essas empresas se elas tiverem lucro. Bem pelo contrário, temos de ter contra se elas tiverem prejuízo. Veja-se bem os prejuízos que a banca teve e aquilo que nos prejudica. Portanto, nós não podemos ser contra o lucro. Nós temos de ser a favor do lucro, porque é justamente o lucro que cria a riqueza e que dinamiza as empresas, que cria emprego e que dá crescimento económico. Portanto, quando se vai a reboque do Bloco de Esquerda e a reboque do Partido Comunista, e se penaliza exatamente aquilo que não se deve penalizar para conseguir o crescimento económico, depois também não admira que o crescimento económico projetado nos deixe ainda mais atrasados relativamente à Europa, no caso de correr bem, porque no caso de correr mal, ainda será pior do que no caso de correr bem. E há uma matéria importante nesse mesmo programa de estabilidade e que tem a ver, naturalmente, com a redução do déficit público, que é absolutamente vital para o nosso desenvolvimento económico. Se nós regressarmos à situação que tínhamos antes da Troika, Portugal estará condenado a mais dia menos dia ter outra Troika ou coisa pior. E, portanto, desse ponto de vista, nós estamos de acordo com aquilo que o Governo faz, que é reduzir o déficit, que tendo sido de 0,9 em 2017, está programado para 0,7. Tendo sido 0,9, está programado para 0,7. E, portanto, se há algum defeito aqui é porque podia eventualmente ser mais que 0,7, ser 0,6 ou 0,5. Não é o contrário daquilo que diz o Bloco de Esquerda. Agora, como é que se consegue esta redução do déficit? É justamente o que eu disse há bocado. Não é através da racionalização da despesa pública, é através do aumento da receita fiscal e, dentro do aumento da receita fiscal, do aumento da carga fiscal sobre os portugueses. E foram, inclusive, pelos impostos mais fáceis, por aqueles impostos diretos que as pessoas não notam tão diretamente. Agora, a verdade é que estão todos a pagar mais impostos do que aquilo que pagaram no passado. Eu quase que me atrevia a dizer, porque é verdade, que desde o tempo de Dom Afonso Henriques nunca se pagou tantos impostos como no ano 2018 se vai pagar. E porque realmente acho que vale o que eu estou a dizer, mas no fundo, lá no fundo, isso é verdade. O Governo diz que consegue aqui uns ganhos à custa da poupança dos juros da dívida pública. Efetivamente, se nós melhoramos as nossas finanças públicas, a probabilidade das taxas de juros baixarem é elevada e nós conseguimos aí alguns ganhos. Só que o ganho que nós conseguimos em matéria de juros da dívida pública é 9 vezes menor que o aumento da receita fiscal. Portanto, aquilo que equilibra as contas é o aumento da receita fiscal, não é a poupança de juros. A poupança de juros é importante, com certeza que é importante, mas é tirar um bocado de areia para os nossos olhos, dizer que aquela é a razão. Não, a razão é o aumento da receita fiscal, por via do crescimento que tivemos, mas também por via do aumento da carga fiscal. E há mais 2 pontos que eu tenho referido e que acho que é também importante desmistificar quando o Governo nos diz que nós estamos no céu e que conseguiu um milagre económico nunca antes conseguido. E que, inclusive, baixou a taxa de desemprego. É verdade que a taxa de desemprego tem baixado. E isso é um aspecto positivo. Mas eu chamo a atenção para este aspecto positivo no curto prazo, mas questionável em termos de médio e longo prazo. A produção nacional cresceu menos do que aquilo que cresceu o emprego. O emprego cresceu mais do que a produção. Até parece uma coisa positiva. Pois bem, não é. Isto quer dizer que a produtividade baixou. Se a produtividade baixou, a nossa competitividade baixou. E o nosso potencial para pagar salários elevados baixou. Nós estamos a ser competitivos por via de criação de emprego nos setores com menor valor acrescentado e que pagam piores salários. Portanto, quando nós ouvimos os nossos jovens que não querem
emigrar porque querem ter aqui um emprego com futuro. O emprego que nós estamos a criar é emprego, mas não é o emprego que os liberta de modo a poderem ter a aspiração de um dia deixarem de ganhar 900 ou 1000 euros por mês e poderem ganhar muito mais. Porque para isso a nossa economia tem de ser gerida de uma forma diferente. Temos de apostar no investimento, temos de apostar na inovação, temos de apostar na criação de emprego, mas é emprego de qualidade, não é este emprego que está a ser criado. E, portanto, sem demagogia, é melhor criar emprego do que não criar. É melhor ter esta taxa do que uma taxa alta. A questão que se coloca não é essa. A questão que se coloca é que caminho nós estamos a trilhar, que Portugal é que nós queremos a médio e longo prazo, em matéria de qualidade de emprego e em matéria de nível de vida e de qualidade de vida das pessoas. E, finalmente, para acabar, o quarto reparo ao programa de estabilidade, àquilo que eles pretendem fazer nos próximos 5 anos, no caso de lá ficarem 5 anos, mas pelo menos mais 1 ano e meio ainda tenham pela frente, é que todos nós ouvimos o discurso de uma economia que está fantástica e do milagre económico que, entretanto, se consegue. Consegue-se tudo, só aspectos positivos, consegue-se a quadratura do círculo. Mas o que é que um governo, particularmente um governo apoiado pelo Partido Comunista e pelo Bloco de Esquerda, o que é que um governo mais deseja? Naturalmente, aumentar os salários e dar melhores condições de vida às pessoas. Então, anuncia ao Ministro das Finanças que não há condições para dar aumentos aos funcionários públicos. A pergunta que eu faço é esta: se nós temos uma economia tão pujante, se ele consegue resultados orçamentais tão fantásticos, então isto é tudo tão fantástico e ele não consegue fazer aquilo que ele mais deseja fazer? Esta é que é a questão de fundo. E é isto o que o nosso povo costuma dizer, é gato escondido com o rabo de fora. Ou seja, não há milagre nenhum, nem a situação é tão fantástica quanto eles vendem, porque na hora da verdade não conseguem fazer aquilo que provava efetivamente que nós tínhamos esse tal milagre e essas tais condições económicas fantásticas. E por isso, eu tive a oportunidade de dizer no Congresso da JSD, repito aqui outra vez, porque eu não percebo, sinceramente, não percebo qual é o problema. Para terem uma noção dos números, quando se fala em repor o poder de compra dos salários da função pública, estamos a falar em ordens de grandeza, da ordem dos 300 milhões de euros. Se nós olharmos àquilo, por exemplo, que foi a capitalização já feita por este Governo, capitalização da Caixa Geral de Depósitos, cerca de 4 mil milhões de euros. E aquilo que eles garantiram com a venda do novo banco, que pode chegar até 3,9 e vai andar lá muito perto, se não chegar lá mesmo, nós estamos a falar de uma verba da ordem de 8 mil milhões de euros. Compara com os 300 milhões que eu fiz, só para terem uma noção da ordem de grandeza. Estas verbas derivam de crédito, deriva naturalmente da crise económica também, mas deriva em larga medida de crédito mal dado e de crédito dado a pessoas que se sabia de antemão que dificilmente teriam possibilidades de pagar aquilo que ficaram a dever. E como digo, não estou com isto a falar do português que não teve dinheiro para pagar o carro, o empréstimo para o carro, ou para a casa, ou para a televisão. Não é isso. Nós sabemos que há um pequeno conjunto de empresas e de pessoas que ficaram a dever milhões e milhões à banca. E são esses milhões e milhões que hoje não permitem que se faça o desenvolvimento do país da forma como gostaríamos todos de fazer. E, portanto, eu não percebo qual é o problema em não dizer aos portugueses que estão a pagar isto quem são essa dúzia ou meia dúzia ou pouco mais de credores que devem milhões e milhões, que são os milhões que todos nós estamos a pagar com os nossos impostos ou então com a não subida dos salários.
Eu acho, sinceramente, que o povo tem o direito de saber, porque eu acho que não precisamos todos de puxar muito, muito pela cabeça para ter uma noção mais ou menos de quem são esses grandes devedores. Eu acho que não é nenhum lá de cima da Guarda, nem dali de Mirandela, da terra de José Silvano, não é? E se algum é do Porto, também deve ser pouco. Nós não temos mais ou menos dúvidas de que onde é que está isso. E, portanto, eu acho que em termos democráticos e em termos de transparência, nós tínhamos o direito de saber exatamente com quem é que ficou a dever essas verbas. Meus amigos e minhas amigas, com isto eu pretendia aqui dizer-vos precisamente isto. Uma coisa é nós estarmos disponíveis para servir Portugal e fazer os acordos com os outros que, em nome de Portugal, devemos fazer. Outra coisa é também, em nome de Portugal, nós apontarmos os erros de governação dos outros que estão a condicionar o desenvolvimento do país. É para isso que existe a oposição, para o fazer sempre em nome de Portugal, colaborar quando é de colaborar, criticar e fazer oposição a sério, quando eles erram e quando eles estão a prejudicar o país. E para isso ser possível, isso não é feito naturalmente com o Presidente da Comissão Política Nacional. É com o Presidente da Nacional, é com a Comissão Política Nacional, é com as distritais, é com as conselhias, é com todos os militantes, é com todos nós, é com a Juventude Social Democrata. E por isso as minhas maiores felicidades, não é facilidades, que aqui não há facilidades em Setúbal, as felicidades, quer à distrital da JSD de Setúbal, que agora tomou posse, quer à do Partido Social Democrata. Muito obrigado.